O ano era 2018. Coutinho voava no Liverpool, que havia acabado de adquirir Mohamed Salah. E um quarteto inacreditável era formado pelo Coutinho, Salah, Mané e Firmino. Eles haviam acabado de destroçar seu adversário na Champions League. O Spartak Moscou foi presa fácil, levando 7 gols de um quarteto absurdo. O Liverpool era uma avenida defendendo, mas um colosso atacando. E todo mundo imaginava como seria essa junção de 4 grandes jogadores formando um quarteto insubstituível. Só que uma notícia do nada surgiu e todos os fãs do Liverpool ficaram sem reação. Coutinho havia supostamente forjado dor nas costas. Coutinho havia faltado ao treino dos Reds. E mesmo quando Jürgen Klopp falou com todas as letras para Couto que era necessário que ele ficasse no clube, pois estava se tornando uma das lendas vivas, Coutinho não deu ouvidos e decidiu seguir o seu sonho de jogar no Barcelona, que até então estava numa corrente muito mais positiva que o Liverpool, já que os Reds haviam voltado para a Champions League após anos de seca e haviam poucas projeções de que realmente a equipe brigaria por coisas grandes. Então, por que não ir para o Barcelona? Na época, um valor abissal e absoluto, sendo até então a segunda maior transferência da história do esporte, perdendo apenas para a do Neymar. Tava na cara, né, Coutinho? Vai pro Barcelona, né, Couto? Você vai ser feliz. Parafraseando o grande Futiparódias, no Liverpool jogou demais, no Barça eu sei vai jogar mais. Não, isso não aconteceu. No meio da crise financeira iminente, após uma situação em que José Maria Bartomeu, então presidente do Barça, saía contratando jogadores à torta e à direita, o clube blaugrana ficou em frangalhos e fez de tudo para contratar Philippe Coutinho. Na época, Ernesto Valverde, então treinador da equipe do Barça, havia falado com todas as palavras que não precisava de jogadores como o Coutinho e que sinalizava que a posição que ele gostava de ver Messi jogando era justamente a que Coutinho ocuparia, muito mais caro do que o planejado. Coutinho fez nos primeiros jogos que beiravam o impecável e fez sim uma louvável primeira temporada, mas ele não sustentaria o tranco e as pressões exacerbadas em cima do Little Couto acabaram por pesar completamente a mão em relação ao talento brasileiro, que ali poderia ter se provado como um dos melhores jogadores da geração. O talento que todos sabemos que Coutinho é, pelos pombos sem asa, golaços absurdos, dribles incríveis, assistências magistrais e verdadeiros coelhos tirados da cartola. E no meio de todo esse trâmite bizarro, no meio de tantas confusões, havia ali a Copa do Mundo de Neymar mais devil. Na época ficou até marcado como meme nacional, por às vezes cair demais. E para muitas pessoas era um verdadeiro craque teatral. Enquanto isso, Coutinho não queria saber. Pegava a bola debaixo do braço, mesmo que figurativamente, só que literalmente ele colocava a bola no L, no ângulo. Não podemos esquecer daquele chutaço contra a Suíça, o que mostrou para todos os brasileiros que Coutinho estava pronto para brilhar. Era um craque já formado e pronto para fazer história. Ninguém tinha medo de Coutinho na seleção brasileira, porque ele passava uma segurança que muitos dos jogadores que atuam na Europa não conseguiam e não conseguem passar. Mesmo com Coutinho, Neymar e companhia, o Brasil sucumbiu à Bélgica, mas isso não tirou o posto de craque de Philippe Coutinho. Ainda assim, mesmo quando voltou para o Barcelona, não conseguiu engrenar o mesmo ritmo futebolístico. Ao contrário, começou a amargar a reserva, passou a sofrer lesões que indiscutivelmente o prejudicaram em termos de futebol e teve que amargar inúmeras críticas, pessoas apontando o dedo, muitos dizendo: esse Coutinho é superestimado, nunca foi nada mais além do que um mero jogador comum. Vocês que inflaram o ego do Couto, ele não é tudo isso. Ele não é tudo isso? Não. A gente viu o Coutinho no auge, sabemos que ele era tudo isso e muito mais. Ainda assim, foi emprestado para o Bayern, teve alguns leves lampejos e posteriormente viria a jogar, sabe aonde? No Aston Villa. Após voltar ao Barcelona numa passagem apagada, o Barça decidiu que venderia Philippe Coutinho para um time da Premier League, onde reencontraria Steven George Gerrard, o volante ídolo do Liverpool que jogou por lá na época. Coutinho começou muito bem, marcando gol na estreia, mas nunca conseguiu realmente chegar à altura de sua contratação e de sua expectativa. A verdade é que para muitas pessoas, principalmente lá no futebol europeu e até no cenário mundial, Philippe Coutinho estava completamente acabado. Havia perdido a oportunidade de se tornar um jogador histórico, icônico, heróico e mágico. Ficaram apenas as boas lembranças. Muitos torcedores do Liverpool misturam nostalgia até com agradecimento, já que foi com a venda de Philippe Coutinho que o Liverpool somou tanto dinheiro para poder contratar nomes como Alisson Becker e Virgil van Dijk. Já que você lembra que eu falei lá atrás que o Liverpool antes era uma avenida defensivamente,
e só com esses jogadores defensivos de ponta que realmente conseguiu conquistar a Europa. Coutinho então decidiu refugiar-se na Arábia. Coutinho então decidiu fazer algo que muitos não acreditaram. Decidiu refugiar-se no Catar, jogando pelo Al Duhail, o mesmo Catar que quase teve o privilégio de vê-lo atuar lá, já que pela seleção brasileira ele voltou a atuar no ciclo da Copa de 2022, fazendo inclusive excelentes partidas, só que porém uma lesão acabou cortando Felipe Coutinho daquela missão. Com isso, Coutinho ficou desanimado e realmente sobrou a opção de ganhar muita grana lá fora. O Al Duhail logo se encantou com a contratação do Little Couto, e assim a fez. Ele valorizou o futebol qatari, só que muito mais que isso, a equipe precisava alçar. Coutinho precisava alçar novos voos. É claro que vestia a camisa nova do Al Duhail e era o jogador mais importante da Liga Qatari. Só que é muito pouco para alguém que já foi cotado como o maior talento geracional da sua safra após Neymar. Com isso, Coutinho sabia que devia fidelidade, acima de tudo devia uma explicação ao seu ex-clube Vasco, que o revelou. Coutinho havia afirmado que voltaria ao clube. O Cruz Maltino sempre deixou as portas abertas para Couto, só que não sabíamos exatamente quando o Little Couto voltaria. Eis que do nada Pedrinho recebeu a colina. Ao Vasco, tão maltratado e tão subjugado por outras torcidas. O Vasco que, para muitas pessoas, acabou perdendo seu respeito ao longo dos anos. O clube que sempre brigava por coisas enormes ao decorrer da passagem do tempo, havia ficado no marasmo e no ostracismo. Porém, a contratação de Felipe Coutinho deu ânimos a dias melhores para o clube. O Vasco voltou a jogar bem, e com Felipe Coutinho as coisas podem realmente engrenar. Qual realmente será o impacto que o talentoso meia vai ter em um time que atualmente está no meio de tabela? 14 anos após ter se despedido do clube que o desenvolveu como cidadão e como atleta, Coutinho voltou. De lá pra cá muita coisa mudou, mas também é possível dizer que parte do contexto visto naquele meio de 2010 ainda vale nesses meados de 24. Quando o Coutinho deixou o São Januário, ainda menino, em junho de 2010, rumo à Inter de Milão, havia muita expectativa sobre o que ele poderia fazer. O Vasco vivia um processo de reestruturação, tendo disputado então pela primeira vez a Série B do Brasileirão em 2009, e o projeto era de voltar a ser uma potência nacional. Agora em 2024, Coutinho chega como um homem formado, ainda carrega consigo altas expectativas sobre o que pode entregar em campo, mas também alguns pontos de interrogação. Já o Vasco continua vagando em busca de voltar a ser o que um dia já foi. A impressão é de que não haveria momento melhor para Felipe Coutinho e Vasco da Gama se reunirem de novo. Os dois precisam um do outro. Considerado o segundo grande talento do futebol BR de sua geração, abaixo apenas do seu amigo Ney, Coutinho é um desafio a ser resolvido. Evidente que deu certo como jogador de futebol, uma vez que passou por alguns dos principais clubes da Europa e esteve em Copa do Mundo. Mas se realmente compararmos a expectativa que ele próprio gerou sobre si, através de uma enorme habilidade, Coutinho é um dos tantos da sua geração que não conseguiu estar à altura do que era esperado. E depois que se estabeleceu como um dos melhores jogadores da Europa, o meio atacante falhou em entregar de acordo com a expectativa. A Inter de Milão é um capítulo à parte. Quando comprou Coutinho junto ao Vasco em 2008, o clube italiano estava prestes a viver suas temporadas mais vitoriosas em décadas, mas o brasileiro chegou no fim de festa logo após a tríplice coroa conquistada pelos Nerazzurri. Mourinho já não era mais o técnico e a Internazionale entrou, a partir daquele momento, em uma espiral de crises que terminou apenas em 21. Foi mesmo no Liverpool que ele conseguiu seu sucesso, e ele dispensa quaisquer comentários. Ele proporcionou vários dos melhores momentos que os Reds tiveram desde naquela época 2005 até a chegada de Klopp em 2015, mas ali ficou ensanduichado entre dois períodos extremamente vitoriosos dos Reds. Todo esse roteiro que envolve a criação de grande expectativa pelo futebol jogado, seguido de decepção pelo que foi entregue posteriormente, foi também a tônica com a seleção brasileira. Depois de ter sido o melhor jogador do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 18, fazendo 2 gols e dando uma assistência, o Felipe Coutinho sumiu no mata-mata. No título da Copa América do ano seguinte, não chegou nem a impressionar. No final das contas, sequer foi convocado para o Mundial seguinte e mais recente, em 22, por conta da lesão, é verdade, mas muitos já haviam o julgado como jogador falido. Voltando à fita, até o momento em que Felipe Coutinho deixou o Vasco em 2010, o clube não demorou a ter um grande motivo de alegria. Em 2011, o Cruz Maltino conquistou a Copa do Brasil e foi um sério candidato na Libertadores do ano seguinte. Mas além de títulos estaduais que vieram entre 2015 e 2016, o gigante da colina deu muito mais de sabor à sua torcida do que motivos para comemorar. Um total de 4 campanhas de Série B a serem disputadas desde então, além de uma série de dramas em lutas por permanência na elite ou eliminações em matas-matas. Mas agora pode ser o casamento perfeito. Depois de uma sucessão de anos traumáticos, tensos e difíceis, o torcedor do Vasco precisava de um carinho e uma esperança e conforto de ano minimamente tranquilo. Felipe Coutinho, daqueles jogadores que você vê que mais precisam de confiança para desempenhar o que sabe, também estava precisando desse carinho, desse abraço. Mesmo tímido, é um cara que entrega muito carisma jogando bola, e só um poderia oferecer ao outro que o outro precisava, um casamento simplesmente perfeito. Mas qual a expectativa? De que Felipe Coutinho seja um dos jogadores mais
decisivos do Brasil enquanto estiver aqui, primeiramente emprestado por um ano pelo Aston Villa e depois pode ter exercido poder de compra, a ver como o novo camisa 11 do Cruz Maltino conseguirá responder às demandas geradas pelo seu grande tamanho. Tamanho não na estatura, não na altura, mas quem falou que homens baixos não conseguem ser altos? Imensos, enormes. Romário que o diga. Se Coutinho fizer os vascaínos sonharem com alguma coisa boa no Brasileirão 24, já será um feito a ser extremamente reconhecido. Um time que hoje está no meio de tabela pode se dar ao menos o direito de sonhar quando tem um jogador capaz de ser o melhor de todo o campeonato. Só que, como falado no título do vídeo, Coutinho tem um objetivo claro e explícito: voltar à seleção brasileira, e o plano de voltar ao radar da comissão técnica, hoje sob o comando de Dorival Júnior. Foi o técnico quem o lançou em 2009 e com quem fez os 44 jogos com a camisa do Vasco até completar 18 anos e ir para a Internazionale da Itália. Aos 32 anos, o jogador sabe que vai passar por processo de readaptação ao futebol brasileiro depois de 15 anos longe do seu país. Ainda mais por vir do futebol do Catar, ele vai precisar. Coincidentemente, o mesmo Catar que representou a frustração recente na carreira. No cenário da seleção, a escassez de meias ofensivos é outro fator que alimenta o sonho do retorno do Couto, como um caminho mais curto para a seleção. Lucas Paquetá, um dos expoentes da geração que foi pro Catar e segue trilha até a Copa de 26, tem futuro imprevisível com possível condenação por suposto envolvimento em apostas. Na seleção, Coutinho tem 68 jogos, 21 gols, 2 deles na Copa de 18 e 9 assistências, 2 também no Mundial de Rússia em 18 e por aí vai. Na Copa viveu o auge da carreira depois de brilho no Liverpool e transferência que ainda está entre as 5 maiores da história do futebol pro Barcelona. No Vasco, o meio-campista vai jogar com 2 outros pratas da casa, Souza e Alex Teixeira. Antes de fechar com o Vasco, Coutinho se informou sobre as movimentações do clube no mercado também e ouviu do presidente Pedrinho, um comandante desde os primeiros contatos com o meia, que teria time mais forte na janela do meio do ano. É a aposta sim do Vasco e do jogador para unir objetivos e fugir da zona do rebaixamento, e aliado ao objetivo mais modesto vascaíno, ser o grande passaporte para voltar à seleção. E o torcedor vascaíno não para de cantar o novo hit de MC Darlan, feito em parceria com Miguel Misso, torcedor mirim conhecido como Blogueirinho da Colina. O funk "A Barreira Vai Virar Baile" está embalando os vídeos mais virais das redes sociais em meio à volta de Felipe Coutinho ao Vasco. A Barreira do Vasco é uma favela nas proximidades do icônico estádio de São Januário. Conhecido como Gigante da Colina, o time carioca tem uma forte ligação com a comunidade, que nasceu justamente nas colinas que rodeiam o estádio, e o nome é Barreira do Vasco por conta de uma barreira que possibilitou a construção dos barracos lidando com os mangues. A música surgiu de uma maneira inusitada, como o próprio MC Darlan cantou na ESPN. Todos os envolvidos são vascaínos fanáticos e estavam empolgados com a volta de Felipe Coutinho, que estava sendo negociada já há algum tempo. O hit foi lançado no começo de julho, viralizando até internacionalmente, com a FIFA postando a música, o Richarlison, atacante do Tottenham, cantando e embalando os filhos do craque do Vasco, que retorna ao clube onde começou sua carreira. A letra também traz outras referências ao francês Dimitri Payet, camisa 10 do Vasco, que vai dividir o protagonismo com Coutinho, além da famosa frase de Miguel, mais 3 pontinhos na conta do pai, da qual o influenciador mirim sempre diz em seus vídeos nas vitórias do Vasco. Não há dúvidas que Coutinho guarda um talento entrelaçado entre si. Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. O futebol brasileiro segue muito bem abastecido de grandes jogadores que vêm sacudindo o mercado BR. E certamente Felipe Coutinho é um daqueles que todo mundo aguarda a melhor intenção possível, que guarda as melhores expectativas possíveis para que ele realmente brilhe vestindo a camisa e jogando fino, atuando pelo Gigante da Colina. E que reencontremos o Coutinho, que ainda assim faz muita falta para a seleção brasileira. 32 anos não é a idade absurda, ele ainda tem futebol sim para retornar à seleção, e que o Vasco seja o caminho para que ele consiga reconstruir o caminho para as vitórias na carreira. Esperamos por você, Coutinho. Esperamos por você. Well, there won't be any additional time at the end of this first half, and Coutinho's away here from Varela. Oh, what a fantastic goal by Philippe Coutinho! Lallana, Coutinho scores for Liverpool! Cara a cara com o adversário, trouxe no pé direito, bateu, que golaço é esse? Felipe Coutinho, pé direito, golaço! They be lying. I'm breaking out of your shoes like Zion. You ain't thinking big enough while you trying. You ain't putting any work while you... Mas você gostou desse vídeo? No estilo mais documental e tudo mais? Comenta aí embaixo e conta pra mim. E claro, vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. Prazer, eu sou o Cefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos, eu vejo vocês, sabe aonde? No próximo vídeo. Aqui é máquina, meu amigo, aqui não para de trabalhar. Até mais, valeu!